Tem uma coisa que as pessoas raramente admitem, mas que quase todo mundo vive de alguma forma. Você sabe que aquilo te faz mal. Você já viveu as consequências. Você prometeu para si mesmo que não ia mais. E mesmo assim, em algum momento, você volta. Pode ser uma pessoa, pode ser um hábito, pode ser uma forma de pensar. Pode ser um padrão que você reconhece enquanto está no meio dele. E ainda assim, não consegue parar. Não é fraqueza, não é burrice, não é falta de força de vontade. É algo muito mais profundo do que isso. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Por que a gente continua voltando para o que sabe que faz mal? A pergunta parece simples. A resposta não é. Pense em alguém que termina um relacionamento ruim. Aquele relacionamento onde tinha ciúme excessivo, onde tinha discussão constante, onde a pessoa saía se sentindo menor do que entrou. Termina. Fica alguns dias, algumas semanas, talvez alguns meses. E então, de repente, um texto, uma mensagem, um encontro casual. E tudo recomeça. A pessoa sabe o que vai acontecer. Ela já viveu esse roteiro antes. Mas algo puxa e ela vai. Ou pense em alguém que para de beber. Vai bem por um tempo. Resolve questões que estavam pendentes, dorme melhor. A vida começa a ganhar uma clareza que não existia antes. E aí vem um dia difícil, uma situação de estresse, uma sensação que ela não sabe muito bem nomear, e ela bebe de novo. Não porque queria, mas porque algo lá dentro entendeu que aquilo resolve, mesmo que só por algumas horas. Ou pense, de forma mais sutil, em alguém que fica procrastinando, que sabe que precisa agir, que tem clareza do que precisa fazer, mas fica adiando, fica fazendo coisas menores, fica se distraindo, fica em movimento, mas sem avançar. E no fim do dia, se sente péssimo por ter desperdiçado o tempo, mas no dia seguinte faz exatamente a mesma coisa. Esses 3 exemplos parecem diferentes, mas têm a mesma raiz. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é um bom momento para fazer isso. E se esse tipo de conteúdo ressoa com você, a curtida ajuda o canal a chegar em mais pessoas. O que está em jogo aqui não é uma questão de escolha consciente. É uma questão de como o sistema nervoso aprende a se sentir seguro. E o problema central, aquele que explica a maior parte dos comportamentos que a gente não entende em si mesmo, é este. O cérebro não distingue conforto de segurança. Ele distingue familiar de desconhecido. E o familiar, mesmo quando é ruim, é previsível. E o previsível, para o sistema nervoso, é mais seguro do que o desconhecido, mesmo quando o desconhecido é melhor. Isso tem um nome em neurociência. Chama-se homeostase emocional. O sistema nervoso tende a voltar para o que conhece, não para o que é bom, para o que conhece. A diferença entre essas duas coisas é onde mora a maior parte do sofrimento humano. Vamos entender isso de forma mais concreta. Quando você cresce numa casa onde o amor vem com condições, onde você precisa ser bom o suficiente, quieto o suficiente, útil o suficiente para receber atenção e afeto, o seu sistema nervoso aprende que esse é o jeito que as relações funcionam. Não aprende isso como uma ideia, aprende como uma sensação corporal. Aprende como um estado que se torna familiar. E quando você é adulto e encontra uma pessoa que te dá atenção com condições, que te faz sentir que precisa se provar, o seu sistema nervoso não soa um alarme. Ele soa algo mais parecido com reconhecimento. Isso eu conheço. Isso faz sentido. O problema não é que você gosta de sofrer. O problema é que o seu sistema nervoso associou aquele padrão com o que é possível, com o que é real, com o que é relacionamento. E quando alguém aparece que te trata bem de forma simples, sem condições, sem jogos, sem precisar se provar, pode ser que isso cause uma espécie de desconforto, uma estranheza. Não porque é ruim, mas porque é desconhecido. E o desconhecido, para o sistema nervoso, pede cautela.
Isso explica por que tanta gente foge de relações saudáveis. Não conscientemente, mas de formas sutis. Chega perto e cria uma briga do nada, ou some por alguns dias, ou encontra defeitos onde não existem defeitos significativos, ou simplesmente perde o interesse. O sistema nervoso está se protegendo do que não reconhece. Existe ainda outro mecanismo que aprofunda tudo isso. O psicólogo Peter Levine, que dedicou décadas ao estudo do trauma, descreve como o sistema nervoso armazena experiências emocionais não resolvidas como tensão no corpo. Não como memórias narrativas, não como pensamentos, mas como estados físicos que ficam à espera de resolução. E o que o sistema nervoso busca, de forma quase automática, é a repetição da situação original. Porque repetir é uma tentativa de resolver, de completar o que ficou incompleto, de ter um desfecho diferente da história que ficou em aberto. É por isso que a pessoa que foi abandonada na infância tende a criar situações, sem perceber, em que vai ser abandonada de novo. Não porque quer ser abandonada, mas porque algo no sistema nervoso está tentando finalmente resolver aquela experiência original, buscando um final diferente. O problema é que, sem consciência desse mecanismo, o final diferente raramente vem. O que vem é mais da mesma dor, com rostos novos. Agora, quero falar de outro aspecto disso, que é menos falado e talvez mais importante. Existe um livro que o canal recomenda e que une várias dessas ideias de uma forma que poucas obras conseguem. Ele fala sobre identidade, sobre como a realidade que você vive é inseparável da frequência interna que você carrega. A ideia central é que você não atrai o que quer, você atrai o que é. E o que você é, no sentido mais profundo, é o conjunto de padrões que o seu sistema nervoso reconhece como normais. Enquanto esses padrões não mudarem, os resultados tendem a se repetir, mesmo que os cenários sejam diferentes. Se você quiser saber mais sobre isso, o livro está descrito na descrição do vídeo. Voltando ao ponto central, a repetição de padrões não acontece porque a pessoa é fraca. Acontece porque o padrão tem uma função. Todo comportamento que persiste tem uma função. Mesmo os que parecem autodestrutivos. Mesmo os que a pessoa diz que não quer. A questão não é o que o comportamento parece ser de fora. A questão é o que ele resolve por dentro. A pessoa que volta para o relacionamento ruim está resolvendo algo. Pode ser a sensação de incompletude. Pode ser o medo de estar só. Pode ser a familiaridade de um tipo de dinâmica que ela conhece desde criança. Pode ser a esperança de que dessa vez vai ser diferente, que é uma das formas mais sofisticadas de dor que existe. Querer que o passado seja reescrito através do presente. A pessoa que bebe de novo está resolvendo algo. Pode ser a impossibilidade de estar com o desconforto sem uma saída. Pode ser que ela nunca aprendeu que é possível atravessar uma sensação difícil sem precisar fugir dela. Pode ser que o álcool seja a única coisa que desliga aquele ruído interno que não para. A pessoa que procrastina está resolvendo algo. Pode ser o medo de tentar de verdade e não ser suficiente. Pode ser que não fazer seja mais seguro do que fazer e falhar. Pode ser que a procrastinação seja uma forma de manter uma identidade de quem poderia ser, sem precisar testar se isso é verdade. Em todos esses casos, a solução não é força de vontade. Força de vontade é uma estratégia de curto prazo que opera no nível consciente. Os padrões que estamos falando operam num nível mais fundo, num nível onde a mente consciente chega atrasada, no máximo para racionalizar o que já aconteceu. Então, o que funciona? A primeira coisa que funciona é parar de tratar o padrão como o inimigo e começar a tratá-lo como informação. Se você continua voltando para algo, esse algo está resolvendo uma necessidade real. A pergunta não é como parar o comportamento. A pergunta
é qual necessidade ele está atendendo e como essa necessidade pode ser atendida de outra forma. Isso muda tudo, porque quando você trata o padrão como fraqueza, você luta contra ele. E quanto mais você luta, mais ele se afirma. É como tentar segurar água na mão fechada. A resistência força a perda. Quando você trata o padrão como informação, você começa a perguntar coisas diferentes. O que isso está me dizendo sobre o que eu preciso? O que está faltando que esse comportamento tenta preencher? A segunda coisa que funciona é ampliar a janela de tolerância emocional. Grande parte dos padrões autodestrutivos existe porque a pessoa não tem recursos internos para ficar com o desconforto. Então, o desconforto aparece e o comportamento familiar aparece como saída. A solução não é eliminar o desconforto. É aprender a ficar com ele por mais tempo, a reconhecer que uma sensação difícil não é uma emergência, que ela passa, que é possível atravessá-la sem precisar fazer nada. Isso não acontece de uma hora para outra. Acontece em camadas, lentamente, à medida que a pessoa vai acumulando experiências de ter aguentado algo difícil e sobrevivido. Cada vez que você fica com o desconforto sem agir no impulso, o sistema nervoso aprende um pouco mais que aquilo é possível, que não vai te matar, que você tem mais capacidade do que imaginava. A terceira coisa que funciona é criar o que se poderia chamar de distância simbólica. Quando você está no meio de um padrão, você não consegue ver o padrão. Você só consegue ver o momento. É como tentar ler um livro com o rosto colado na página. Você precisa afastar para enxergar o que está escrito. Isso significa criar práticas que te coloquem em posição de observação. Escrever sobre o que aconteceu, conversar com alguém que te conhece bem, ter rituais de reflexão, qualquer coisa que crie um intervalo entre o impulso e a ação. Esse intervalo é onde a liberdade existe, não numa força de vontade heróica, num intervalo de segundos onde você reconhece o que está prestes a acontecer e tem um momento para escolher diferente. E a quarta coisa, que talvez seja a mais difícil, é fazer as pazes com o fato de que mudar padrões profundos é um processo longo, não linear, com recaídas incluídas. A recaída não é o fim do processo. A recaída é parte do processo. A diferença entre quem muda e quem não muda não é quem nunca volta. É quem volta, percebe, entende o que aconteceu e continua mesmo assim. O problema com a narrativa de que você só precisa de força de vontade é que ela torna cada recaída numa prova de que você é fraco, de que não tem jeito, de que você é assim mesmo. E essa narrativa alimenta exatamente o padrão que você está tentando mudar. Porque quando você se sente sem esperança, quando você acredita que é assim mesmo, o sistema nervoso para de buscar alternativas e se instala no que conhece. A narrativa que funciona é diferente. É a narrativa de que padrões mudam, que o sistema nervoso aprende, que o que foi ensinado pode ser desinstruído, não de uma vez, não sem dificuldade, mas de forma real e possível. Que você não é o seu histórico. Você é o que você continua escolhendo fazer com ele. Isso não é otimismo ingênuo. É como o aprendizado funciona biologicamente. O sistema nervoso é plástico. Ele muda com experiência. Ele aprende com repetição. E isso funciona nos dois sentidos. Você pode aprender padrões ruins por repetição e pode desfazê-los da mesma forma, com prática, com consistência, com paciência com o processo. Tem um detalhe importante que vale mencionar aqui. A mudança de padrão raramente acontece porque a pessoa tomou uma decisão firme e seguiu em frente. Geralmente acontece porque ela chegou num ponto onde o custo de continuar ficou maior do que o custo de mudar. Não porque ficou forte, porque ficou cansada o suficiente do que é para finalmente arriscar o que poderia ser. Esse ponto de virada
é diferente para cada pessoa. Para alguns, chega rápido, depois de um episódio específico que serve como ruptura. Para outros, leva anos, décadas, uma acumulação de dores que vai crescendo até que a pressão interna fica maior do que o medo do desconhecido. Não existe uma forma certa de chegar lá, mas quase todo mundo que muda de verdade passou por esse ponto. E tem uma coisa que pode acelerar esse processo, que é ter clareza real sobre o custo. Não o custo abstrato que você já sabe, mas o custo concreto. O que esse padrão está custando em termos de tempo, de energia, de oportunidades que não existiram, de versões de você mesmo que ficaram esperando numa sala de espera que nunca fechou. Quando você consegue ver isso com precisão, sem suavizar, sem minimizar, o custo de continuar começa a parecer maior do que parecia antes. E às vezes, isso é o suficiente para criar o movimento. Então, quando você se pegar voltando para algo que sabe que te faz mal, a pergunta mais útil não é por que sou tão idiota. A pergunta mais útil é o que esse movimento está tentando me proteger de sentir. O que está acontecendo aqui que me parece mais seguro do que seguir em frente? Porque na maioria das vezes, o que está acontecendo é que o desconhecido parece mais assustador do que a dor conhecida. E o cérebro, que está sempre tentando te manter vivo, prefere a dor que conhece à incerteza do que não conhece. Entender isso não resolve tudo de uma vez, mas muda a conversa que você tem com você mesmo. E mudar essa conversa é o primeiro passo para mudar o padrão. Até mais.